Maravilha. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à União Espírita, os Caminheiros do Bem. É uma alegria estar aqui hoje, né, nesse dia lindo, maravilhoso, uma tarde de sol, fazendo as nossas reflexões sobre quem somos, né, para onde vamos, o que nós precisamos aprender, por que nós estamos aqui, o que nós temos para aprender aqui na Terra. E o nosso tema de reflexão hoje é o amor. O amor cura. Para tirar algumas dúvidas, né, ver como é que a gente conquista esse sentimento, o que acontece quando não temos esse sentimento e o que o amor pode produzir em nossas vidas. Na verdade, tudo que nós vemos é uma criação de Deus por um ato de amor. A criação do universo, a nossa criação, é um ato de amor do Pai. Nós somos filhos de Deus. Como diz o outro, não sou dono do universo, mas sou filho do dono, mais ou menos assim. Nós, então, temos um potencial enorme. E Jesus veio trazer para nós esse sentimento. Se a gente pudesse resumir todo o Evangelho numa palavra, qual que seria? Amor. O Evangelho se resume na palavra amor. Por isso que Jesus disse aqui, ó, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Eu sempre falo isso aqui. Se Jesus dissesse que a instrução era mais... Se eles achassem que a instrução era mais importante, ele primeiro diria, estudem e depois se amem. Mas ele fez o contrário. Amai-vos e instruí-vos. Porque o amor é mais importante. E aquela... Eu não peguei meu óculos, mas acho que eu consigo ler de longe. Vou pedir para você pegar meu óculos, pode ser? Eu não peguei meu óculos. Ai, essas coisas de terceira idade. Lá na recepção? Tá. Só no armário. Dentro da bolsa, no armário. Que eu vou ler alguns textos, eu precisar do óculos. O amor é de essência divina. Então, nós temos aqui no Evangelho, se alguém quiser estudar o capítulo melhor, o capítulo 11 do Evangelho, que é um capítulo muito importante, eu acho o mais bonito, o mais importante, porque justamente ele fala do amor. E no item 9, no capítulo 11 do Evangelho, está escrito assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos, do primeiro ao último. O que significa isso, gente? Que todos nós, até o maior bandido, o maior criminoso da Terra, tem esse sentimento. Mas como assim, Sandra? Como é que tem? Obrigada, Rafael. Como é que tem esse sentimento? Se ele é um bandido, é um criminoso, ele não tem amor? Tem sim, tem sim. Ele tem amor. Ele ama alguma coisa ou alguém. Ou ele ama um bichinho, um cachorrinho, um gatinho. Ou ele ama um objeto qualquer, uma coleção, um carro. Ele ama alguma coisa. Todos têm essa centelha divina que é o amor. Mesmo o maior bandido, porque Jesus falou até no Evangelho, se amais somente os que vos amam, né? Até os republicanos fazem isso. Então todos amam alguma coisa, amam alguém, porque tem a centelha que está em germe lá para ser desenvolvida. Todos têm. Então nós temos que fazer a diferença seguindo o que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar até aqueles que não nos amam, amar os nossos inimigos. E Jesus é o exemplo mais vivo de amor que a Terra teve notícia. Não existe, né? O amor que desceu do céu, e Joana de Ângeles fala o amor não amado. O amor não amado. Madre Teresa de Calcutá fala que a inteligência sem amor te faz perverso. Perverso. Aí está aqui, gente, ó, a explicação aqui, ó. A inteligência sem amor. O que é a instrução? É a inteligência. Se a pessoa tem inteligência e não tem amor, ela vai usar em favor dela. Ela vai passar por cima de qualquer um. Por isso os tiranos, os criminosos, quantos vieram na Terra que mataram milhões? Porque eles tinham conhecimento, mas não tinham amor. E no plano espiritual? Tem espírito inteligente mal? Tem muito. Vocês pensam que eles não conhecem o que o Espiritismo ensina? Conhecem às vezes mais do que a gente. Eles sabem e conhecem a lei da reencarnação. Eles sabem da lei de ação e reação. Eles muitas vezes eles até atrapalham, evitam e não reencarnam, abandonam o corpo. Eles têm alguns processos, fazem magia negra. Eles sabem que existe vida nos planetas. Eles sabem que existem camadas. Eles sabem
que para se curar daquele problema, se eles não quiserem mais aquela vida, eles têm que fazer o caminho de retorno, que é o caminho de retorno à casa do pai, do filho pródigo. E o que é o caminho do retorno, gente? É passar por todas as consequências das ações que fizeram. E muitos sabem. Aliás, eles sabem, porque eles são inteligentes. Eles sabem que para fazer esse caminho de retorno, para voltar para o caminho do bem, para ser feliz, eles têm que sofrer todas as consequências dos seus atos, com muita dor e muito sofrimento. Então, eles não querem, eles evitam. Eles sabem das leis. Eles sabem. Então, eles têm a instrução. Eles se libertaram com a instrução? Uma vez eu vi uma comunicação de um espírito que falou assim, eu fiquei pensando, bastante refletindo, muitos anos sobre aquilo. Conhece a verdade vos libertará. Isso é muito citado, né? Esse ensinamento de Jesus. A verdade para o espírita é diferente da verdade para o evangélico, da verdade do budista. Tem uma linha do budismo que diz que não existe Deus. É a verdade do budismo. É diferente da verdade do confucionismo, do catolicismo, do protestantismo. Então, que verdade é essa? Quem que está com a verdade? Então, aqueles que não têm reconhecimento da verdade, eles não vão se salvar? Só aquele número reduzido daquela religião que vai para o paraíso? E todos os outros bilhões vão para o inferno? A verdade, gente, só pode ser a lei do amor. Porque se Jesus disse que amai-vos é o mais importante, então essa é a lei do universo. É a lei do universo. Então, se nós não tivermos amor no coração, nós não nos salvaremos de nós mesmos. A lei do universo é a lei do amor. O que liberta é o amor. Ninguém se liberta pelo conhecimento. Você pode devorar todos os livros. Você pode ler as obras básicas, as obras de André Luiz, as obras do Emmanuel, todas as que o Chico psicografou, que o Divaldo psicografou. Mas se tiver ódio no coração, não vai se libertar. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, essa lei, essa verdade é que liberta. Conhece a verdade vos libertará. É a lei do amor que liberta. É a lei do amor. E eu gosto muito eu não leio muito esse autor, mas eu gosto muito do que ele fala nesse livrinho aqui. Que não é um autor espírita, é um autor espiritualista. Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmo. Eu vou ler uma coisinha que tem aqui, numa folha, atrás da folha de rosto, porque Ramatiz diz o seguinte, que a lei que Jesus trouxe, o evangelho que Jesus trouxe para a Terra, não é só para a Terra, é para todo o universo. Por isso que o título aliás, não está aqui, o Evangelho à Luz do Cosmo, ele diz assim, que o evangelho é a lei do cosmo. A lei do cosmo. A lei da física, de atração, o elétron girando em torno do núcleo, os animais que se acasalam para cumprir a perpetuação da espécie, os astros, a lei dos astros de atração e repulsão que giram em torno do Sol. Tudo é a lei do amor. É a lei do amor. Tudo isso faz parte da lei do amor, da lei divina. E Ramatiz, aqui na folha de rosto, ele traz a regra áurea das 10 maiores religiões do mundo. Agora vamos lembrar o seguinte, nós sabemos que Jesus é o governador espiritual da Terra. Nós sabemos que ele criou a Terra, ele participou desde o comecinho da formação da Terra. Desde quando saiu um pouquinho lá do Sol, daquela substância, né, do Sol, os elementos se agregando, que teve muita chuva, etc., né, que separou depois o céu e a terra, que está na Gênese. Jesus está lá. Ele já era antes de existir a terra, ele já existia. E ele é o nosso governador espiritual. Então, ninguém entra aqui na terra sem a permissão de Jesus. E ele fez um trabalho tão grande que ele foi confundido com o próprio Deus. Algumas religiões acreditam que ele é o Deus, de um trabalho tão maravilhoso que ele fez. E foi ele que enviou todos os missionários que formaram as outras religiões. Ele mandou Confúcio, Lao Tse, mandou Buda, mandou Moisés, ele mandou Zoroastro, ele mandou todos os missionários, cada um na sua cultura, na sua religião, para que fosse introduzida, preparado o seu evangelho.
preparado a sua vinda. E Moisés foi o último. Porque vocês lembram que o anterior a Moisés, que viria preparar a vinda de Jesus, foi Akhenaton, um faraó do Egito, mas que ele foi assassinado, né? E pelos sacerdotes de Amon, que por isso que se fala, não se pode servir a Deus a Mamon, Mamon é uma corruptela do Deus Amon, os faraós da cabeça raspada, que queriam o dinheiro e o poder. E Akhenaton, do deus Atom, que era o deus Sol, ele veio preparar o monoteísmo. Mas ele falava de um Deus Sol, porque aquele povo naquela época não tinha condições de conceber um Deus abstrato. Então ele precisava ter uma matéria, alguma coisa que se apoiar. Então ele dizia que Deus era o Sol, e as mãozinhas, os raios do Sol, eram as mãos de Deus que cobria e ajudava todo mundo, protegia todo mundo. Ele não conseguiu estabelecer o monoteísmo, né? A família toda foi assassinada, e depois só ficou o Tutankhamon, né, que depois casou com a irmã. Eles deixaram 2 irmãos vivos e casaram. Depois assassinaram também o Tutankhamon. Então, ele não conseguiu implantar o monoteísmo. Então, Jesus mandou um profeta guerreiro, que foi Moisés, que se fosse preciso, ele cortaria cabeças. Era um guerreiro para instituir o monoteísmo. E foi isso que aconteceu. Moisés foi duro, muito duro. Mas ele conseguiu. Se não houvesse a crença no monoteísmo, Jesus não poderia vir. Imagine Jesus aqui. Qual que é o teu Deus? Que pai é esse que está falando? Não acredito no teu Deus. O meu Deus é diferente. Então não seria possível Jesus vir sem a crença no monoteísmo, sem a crença no único Deus. E aqui, Ramatiz então fala sobre a regra áurea das 10 grandes religiões do mundo. Veja que interessante. Bom, vamos começar pelo cristianismo. Cristianismo. Tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. Isso é básico do cristianismo. Se você acha que aquilo que você vai fazer para o outro vai trazer sofrimento para você, se fosse para você no caso, então você não faz. Isso é amor ao próximo. Você faz para os outros o que você quer que faça para você. E o que está no confucionismo? Não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. A mesma coisa, gente. Isso é amor. Isso é lei de amor. Porque se eu me amo, por que eu vou querer fazer um mal para mim e um mal para o outro? Né? A gente ama a Deus amando ao próximo. E o budismo? De 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes: com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Está aí. Fazer para o próximo o que queria que fizesse para ele mesmo. E no hinduísmo? Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito causar-te-ia dor. Não é a mesma coisa, gente? É a mesma coisa. E o islamismo, todo mundo fala, porque os os muçulmanos, isso e aquilo. Olha aqui, ó. Ninguém pode ser um crente até que ame o seu próximo como a si mesmo. Todas as deturpações, as religiões, foram feitas pelos humanos. Porque as religiões são de origem divina, mas os homens vão lá, mexe ali, mexe aqui, né, arruma aqui, arruma lá, de acordo com seus interesses, e vão deturpando a religião. E criam fanatismo, criam divisões, seitas, mas a origem, a revelação é de origem divina. O sikhismo: julga os outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. Olha aqui, amor ao próximo. Porque se eu julgar o próximo como julgo a mim mesmo, eu estou amando o próximo. Não vou ser dura com ele e comigo, eu sou boazinha. Não, eu estava assim porque fiz aquilo porque eu tive um pesadelo, acordei de mau humor, não, fico me desculpando, enquanto o outro lá a gente fica julgando e assassinando, né, crucificando. O jainismo: na felicidade e na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas como olhamos a nós mesmos. Novamente. Olhar o outro com empatia, com compaixão, mesma coisa. Zoroastrismo: a natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja bom para nós mesmos. A natureza, está falando da natureza. A natureza é criação divina, né? Então é uma lei natural. Taoísmo: considera o lucro do teu vizinho como teu próprio e o seu prejuízo como se também fosse seu. Mas não ficar feliz quando o vizinho perde, né? Tem que ficar triste quando o vizinho perde.
Ficar feliz quando ele consegue alguma coisa, né? Não ter inveja. Judaísmo, não faças a teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Judaísmo. O problema o problema, a gente fala o problema entre aspas, né? É que eles não aceitaram Jesus como Messias, né? Mas não tem problema, porque as bases estão ali. No futuro, a gente sabe que a religião vai ser de amor. Toda a terra vai ter amor um pelo outro. Então vai se cumprir o evangelho de Jesus. E vocês sabem também que no plano espiritual não existe isso. Ah, não vou conversar com fulano lá porque o fulano é judeu. Ah, não, com aquele lá não vou atender. Aquele lá não vou lá na casa dele atender porque ele é muçulmano. Não existe, gente. O Dr. Bezerra trabalha no catolicismo, trabalha no espiritismo, trabalha na Umbanda. O Dr. Bezerra opera em casas espiritualistas. Ele vai na igreja católica. Ele era católico antes de ser espírita. Esses espíritos de luz, eles não têm religião, gente. Eles não se dividem em casinhas, assim. Nós é que dividimos. Mas como nós dividimos, tudo que tem aqui, tem no plano espiritual. Então, vai ter igreja católica no plano espiritual? Vai. Vai ter casa espírita, colônia espírita no plano espiritual? Vai. Tem monastério, mosteiro budista no plano espiritual? Tem, porque os espíritos criam com maior carinho. Tudo que a pessoa acredita aqui, que o ser acredita aqui, ele vai para aquele local que ele vai ser acolhido lá. Ele vai ser acolhido lá. Então, isso existe sim. Mas, no futuro, a religião vai ser do amor. Nós ainda precisamos dessas divisões. Então, o amor, ele é tão importante para a alma como o oxigênio é importante para o corpo físico. Nós podemos viver sem ar? Não vivemos sem ar. E a alma não vive sem amor. A alma não vive sem amor. O amor é alimento da alma. Quando existe falta de amor, Joana diz que começam os transtornos de comportamento. Hoje em dia nós sabemos bem o que é isso, né? Está aí nas mídias sociais, muitos diagnósticos, muitos problemas, muitas famílias desestruturadas e as crianças muito carentes, vão para a escola às vezes sem amor na família. As famílias, às vezes, muito preocupadas em dar um conforto físico, né, material para a criança, e sem tempo de dar atenção para as crianças. Isso gera uma série de problemas que afeta a família, afeta a escola, afeta a sociedade. Tudo isso é um problema de falta de amor, porque o amor cura. O amor resolve qualquer problema. Se tiver amor, tudo que a gente vai fazer tem que ser por amor, com amor. Se você vai dar um pão para alguém que pede um pão, uma moeda, e você der com raiva, esse cara aí não trabalha, fica me pedindo dinheiro, então nem dê aquela moeda, nem dê aquele pão. Porque daí não tem valor. Tem que ser com amor, gente. O importante é o sentimento. Lembra aquela passagem belíssima do Evangelho de Paulo? E eu trouxe aqui esse outro livro também. Hoje eu trouxe os livros. Se vocês quiserem algum livro, pede para a Leia que ela compra. Esse livro é maravilhoso. Francisco de Assis. Ele também não é um autor carimbado pela Federação. É Miramês e João Nunes Maia. Eu já li 3 vezes. Tem aqui umas marcações que às vezes eu gosto de marcar onde eu quero falar. Mas hoje eu vou ler só essa parte aqui, vou pedir licença, porque achei muito bonita essa parte aqui, que Francisco fala do amor. Vocês lembram que Francisco de Assis, ele foi considerado o Cristo da Idade Média. O Cristo da Idade Média foi o espírito que mais se aproximou de Jesus. Ele fez tudo aquilo que Jesus falou. Ele se desfez de todos os bens, ele renunciou a tudo. Ele era humilde, muito humilde. Imagina, ele andava descalço, ele ficou cego, gente. Ele andava descalço na neve. Ele foi lá nas cruzadas conversar com um sheik no Oriente Médio, se não me engano era Melek El Kamel, para falar para ele parar com aquela guerra, com aquela luta. E o sheik falou para ele: vocês cristãos ficam falando, vocês não fazem nada do que o profeta falou. Vocês matam criança, vocês destroem vidas, vocês são assassinos. Como que vocês querem que a gente pare a guerra? Então ele estava falando a verdade. Os cristãos não seguiam Jesus. O próprio Gandhi falou:
Se os cristãos seguissem Jesus, ele também seria cristão. Os cristãos não seguiam os ensinamentos de Jesus. Foi em nome de Jesus as guerras santas. Mandar criança para as cruzadas. Que é isso? E esse sheik, ele viajou muito de navio e tudo para conversar com esse sheik. Esse sheik, na cabana lá no deserto, ele tinha uma ferida. Uma ferida de... tipo uma lepra, né? Uma ferida incurável. Assim, embaixo do braço. E ele olhava aquele homenzinho baixinho, porque eu acho que o Francisco pegava acho que no meu ombro, mais ou menos, né? Ele era um cisco. Moreno de olhos castanhos, que tinha o cabelo encaixado. E ele falava muito bem. E o sheik olhava para ele, mas quem é esse homem? Essas roupas que ele tem, né? Quem ele é? Que ele parece um mendigo. E ele falou de amor, perdão. E na hora de se despedir, ele deu um abraço no sheik. Aquela ferida sempre incomodava embaixo da roupa dele, embaixo daquele manto que ele tinha. Depois que ele saiu, o Francisco saiu da tenda, ele viu que não estava ardendo, não estava doendo a ferida. Levantou o manto, não tinha nada, tinha curado. Ele disse, esse foi enviado de Alá. Aí ele fazia aquela oração, se deitava, né, se curvava, enviado de Alá, homem santo, enviado de Alá, enviado de Alá. E ele curou o sheik, só com um abraço, porque Francisco de Assis foi o único que curava instantaneamente. Curava a lepra com as mãos, né? Mas sempre com o auxílio de Jesus. Sempre Jesus ao lado de Francisco. Então, um dia, Francisco não ficava com nada para ele, nada. Se ele ganhasse um pão, eles comiam um pouquinho e já passavam para frente. Às vezes ganhava até pedras preciosas, alguém passava ali, doava alguma coisa, não ficava com nada, passava para frente, dinheiro, roupa, pão, não ficava com quase nada. E um dia que ele saiu ali do grupo dos franciscanos, os irmãos menores, que eles diziam, né? Ele foi procurar comida, pedir comida na cidade, porque ele fazia questão de pedir. Para ter humildade, né? A pessoa precisa ter humildade para pedir. Precisa ter humildade, porque muitas vezes a gente prefere pagar do que pedir. Que precisa ter humildade para pedir. Então ele trouxe o alimento para o grupo, mas nesse tempo que ele ficou algumas horas fora, o que os discípulos dele fizeram? Pegaram rapidinho, já tinham separado umas madeiras, pegaram e fizeram rapidinho uma palhocinha lá, porque eles não tinham nada. Eles dormiam no relento, embaixo das árvores. Fizeram uma cabaninha assim, uma cabaninha bem tosca. Quando ele chegou, que ele viu aquela choupana ali, ele chorou, se ajoelhou e falou assim, eu não mereço tanto. E batizaram de Rancho de Luz. Aí, para batizar o Rancho de Luz, eles fizeram ali uma reunião e faziam perguntas para ele. Então, os discípulos chamavam ele de Pai Francisco. Aí fizeram uma série de perguntas, eu separei essa pergunta sobre o amor. Frei Sabatino, dotado da palavra fácil, interrogou a Pai Francisco. Pai Francisco, o que é o amor? Francisco de Assis redarguiu com alegria sobre o beneplácito da virtude que ele tanto amou, desfrutando desse ambiente divino da sua própria conquista. Então, ele foi exemplo vivo de amor, ele podia falar de amor. Meus amados filhos, essa pergunta do nosso irmão Sabatino nos faz lembrar sobremaneira do nosso divino mestre, em todas as suas diretrizes, quando estagiou na Terra, porque ele foi a personificação do amor. Ele é o amor. Devemos deixar bem entendido que o amor tem ramificações variadas nas suas sequências de luz, mas a sua missão é libertar o homem e conduzi-lo para Deus, despertar todos os sentidos das criaturas, de maneira que todos os seres humanos possam compreender melhor a vida, conhecendo a si mesmos. Olha aqui ele falou, a missão do amor é libertar o homem, encaminhar o homem para Deus. Lembra do que a gente falou agora? Que o amor liberta? O Cristo, em 3 anos, descortinou o amor, mas a distância evolutiva entre ele e nós é tão grande que precisaremos de vários séculos para o compreender e começar a vivê-lo. E isso foi no século... Ele nasceu no final do século XI e desencarnou no começo do século XII, porque ele veio bem para diminuir um pouco a intensidade das cruzadas. Essa é a missão dele. Se esta comunidade se desprender de todos os bens terrenos e não tiver amor, nada será feito perante os nossos compromissos, com os nossos anjos que nos cercam. Se somente pensar nas coisas boas, sem fazer o mal a alguém,
nada terá realizado no percurso das nossas exigências. Veja bem, se derem tudo que eles têm e não tiver amor, não adianta nada. Assim, só para os encargos de consciência, né? Falando aqui, ó. Se só pensar em coisa boa, não faz mal para ninguém. Mas não tem amor. Pensa em coisa boa, não faz o mal, mas não tem amor. Ó, nada vai adiantar. Se trabalhar dia e noite, e o que ganhar, doar aos que sofrem, se não tiver amor, nada será feito na conquista da verdadeira paz. Pode trabalhar dia e noite para acumular bens, doar para os familiares, para os vizinhos, para os pobres, mas se fizer sem amor, não vai adiantar nada. Se fizer jejum, Francisco fazia muito jejum, hein? Ele e a Santa Clara quase não se alimentavam. Se fizer jejum quase todos os dias em favor do bem-estar da coletividade, se não tiver amor, na verdade vos dizemos que nada será feito para o bem das criaturas. Se andarmos com uma só túnica, se tiver só uma roupa, gente, eu conheço gente que só tem uma roupa, que toma banho, lava a roupa e põe a roupa molhada para secar no corpo. Se tiver só uma roupa, somente um par de sandálias, desprezarmos os bordões e não tivermos onde reclinar as cabeças, não tem uma cama. Se não tivermos amor, ficaremos todos como éramos antes, quando nada fazíamos. Se orarmos dia e noite em favor de todas as criaturas de Deus, com toda a piedade que o sentimento possa expressar, se não tivermos amor, nada teremos feito para avaliar e confortar os nossos irmãos. Se desenvolvermos o dom de curar todos os enfermos e curá-los sem a presença do amor, essa cura tornar-se-á mera vaidade. Será uma cura morta, porque somente o amor é vivo e dá vida, um ser proveniente da vida universal. Então, sem amor, não adianta nada. Peço a todos que aqui me ouvem, que me ajudem a compreender o amor e a consertar as minhas faltas no exercício do amor, colocando esse meu amor equivocado nas bênçãos da disciplina, para que o Cristo me visite e me ajude a amar. Peço a todos vós, companheiros que sabeis amar, que me façais essa caridade. Prendei-me, e mesmo me amarrai quando necessário, para que eu compreenda o valor do amor para com Deus e com o próximo. Imagine, Francisco, que tanto amou, pediu para que amarrassem, prendessem ele, até que ele aprendesse o que é o amor. Imagine, Francisco de Assis. Imagine. Agora eu vou lembrar para vocês de alguns exemplos de amor, de trabalho de amor. Porque não é preciso ser só um religioso que frequenta uma igreja que tem amor no coração. Tem muitas pessoas que acreditam que não sabem nada que vai acontecer depois, mas fazem tudo por amor. Tem um cientista, que eu separei o nome dele aqui, Jacinto Convite Garcia. Convite, com T, mudo, Garcia. Ele descobriu a vacina contra a lepra, que agora chama-se mal de Hansen, né? Ou hanseníase. Ele trabalhou muito para descobrir essa vacina. E foi um homem tão trabalhador, que ele é venezuelano, está aqui, ó, venezuelano, que ele trabalhou até quase 100 anos. Ele atendeu pacientes e estava pesquisando o câncer de colo de útero, o câncer de mama, o câncer de estômago e o câncer de colo de útero. Com quase 100 anos ele estava pesquisando a cura. Por amor. Esses cientistas que se debruçam para descobrir uma doença sem pensar no prêmio e sem pensar no dinheiro. Porque muitos cientistas fazem por dinheiro. Hoje em dia, os pesquisadores, eles fazem pelo prêmio e fazem pelo dinheiro. Mas aqueles que não receberam nada, fizeram por amor. E ele nos diz, o amor é a cura para todos os males da vida. Não há nada que não possa ser resolvido com esse sentimento, desde que seja puro. Sem interesse, gente, sem interesse. Elizabeth Kubler-Ross, eu não trouxe o livro dela, mas eu li o livro dela sobre a morte e o morrer, que por coincidência foi falado no seminário de sábado. Foi dado esse nome, inclusive, sobre a morte e o morrer. Era uma psiquiatra suíça, ela nasceu em Zurique, e ela queria muito fazer medicina, o pai não deixava, teve um monte de problemas, ela lutou muito e fez medicina. E na Universidade de Zurique ela conheceu um americano, se apaixonaram e se casaram, Emanuel Robert Ross. Então, ela, Elizabeth Kubler, né, U com trema, aí ficou Kubler-Ross.
E aí depois ela foi morar com ele nos Estados Unidos e começou a perceber que naquela época, se veja, ela nasceu em 1926, então mais para o início do século XX. Ela percebeu que quando, nos hospitais, quando alguns pacientes eram terminais, que os médicos sabiam que não tinha muito o que fazer, que era um câncer né, maligno, que já estava bem prejudicado o paciente, eles abandonavam o paciente. Largavam lá o paciente num cantinho, lá num quartinho, lá longe, nem visitavam quase. Ficavam lá só dando um pouquinho de comida, não faziam nada, nem um tratamento, não existia essa palavra tratamento paliativo, não existia. Aquilo deixou a doutora Elizabeth muito chocada, muito chocada. E ela começou a visitar esses pacientes, começou a conversar com eles. E através dessas conversas, dessas anotações, ela fez muitas anotações, ela teve a certeza absoluta que a vida continuava depois da morte. Ela descobriu, através da conversa com os pacientes, que a vida continua, que o espírito vive. Ela pegou relatos, escreveu muitos depoimentos e foi juntando, e foi arquivando, até que um dia ela publicou o livro sobre a morte e o morrer. Então, ela conta muitas histórias interessantes. Por exemplo, deu um acidente grave na cidade e uma família. Daí a mãe foi para um hospital, o filho foi para o outro, por exemplo. Aí ela estava conversando com o paciente ali, ela fazia questão de sentar com ele, principalmente se ele estivesse no momento do desenlace, conversar com ele o que ele estava sentindo. Então, eles viam luzes, foi ela que começou com as experiências de quase morte. E daí ela conversando com ele, e ele falou assim, eu estou bem, minha mãe veio me buscar. Ela nem sabia que tinha tido um acidente, que a mãe dele estava junto, que a mãe dele morreu no hospital. Ela anotava o horário que ele falou. Aí, no minuto lá, ela conferia que hora que faleceu o outro paciente. E ela fazia essas comparações. Ele disse, ó, minha mãe já veio me buscar, estou bem, está tudo bem, minha mãe já veio me buscar. E aí ela fez um trabalho muito bom, e foi ela que classificou os estágios do processo, porque passa os doentes com doenças terminais, inclusive os familiares, que é a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Foi ela que identificou essas fases, esse processo, e depois todo mundo copiou, que hoje todo mundo usa, né? Os psicólogos, os psiquiatras usam. Quando ela dava a notícia, por exemplo, de um câncer terminal, ela observava isso em todos os pacientes. A negação primeiro, não é verdade, eu não vou morrer, eu estou bem, não tenho nada. E a pessoa não aceitava. Aí depois, quando ela percebia que realmente o diagnóstico era real e que ela tinha pouco tempo de vida, daí vinha a raiva. A raiva de Deus, por que eu passei por isso, por que eu vou passar? Eu sou muito jovem, eu tenho minha família, não posso morrer agora. Aí depois a barganha. Olha, Senhor, se me der mais aí 1 ano de vida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou abrir um orfanato, vou ajudar as pessoas, vou resolver o problema da minha família, vou fazer isso, fazer aquilo. Se me der mais 1 ano, eu vou ser bonzinho, vou voltar para minha esposa, né? E depois, quando ele vê que não tinha negociação, aí vinha a depressão. Depois dessa fase veio a depressão e, por último, a aceitação da morte. Então, ela fez um trabalho muito bom nesse campo e ajudou muita gente. No final da vida, ela tinha mediunidade. E no final da vida, ela começou a trabalhar com canalizações. Nos Estados Unidos, é diferente do que no Brasil. No Brasil, o espiritismo é gratuito, né? Ele é feito em forma de caridade. Meu irmão mora nos Estados Unidos, ele já tem uma outra visão, porque ele mora lá faz 30 anos. Nos Estados Unidos, os médiuns fazem até apresentação em público, né? Eles cobram a consulta, eles são empregados para descobrir, por exemplo, onde é que está o corpo da vítima. Através da mediunidade, eles descobrem onde é que está o corpo da pessoa que foi assassinada. E ela começou a fazer essa canalização, esses trabalhos lá, e os médicos abominaram, né? Deixaram ela para o escanteio, e ela ficou, então, bem mal vista pela classe médica, por causa desse trabalho de mediunidade. Só que ela falou uma coisa muito importante desde o primeiro livro dela. Nós só nascemos aqui para aprender a amar. Só. Mas nada importa. A única coisa que vai contar na hora da nossa morte, quando formos para o lado de lá, é o quanto nós amamos e o quanto fomos amados. Ela também falava quanto fomos amados. É só isso que importa. Ela vivia enfatizando isso. Tanto que ela deixou um filho,
O filho dela continuou com o trabalho dela, criou uma fundação, e tem no mundo inteiro, né, trabalho com efeitos de auxílio paliativos para pacientes terminais. Porque o paciente terminal, na época, era, digamos assim, a prova do fracasso médico. Não tem nada que eu possa fazer para ele, eu sou impotente de salvar essa pessoa. Então, era um fracasso. Aí ela tratou como um ser humano, dando qualidade de vida para esses pacientes até o último minuto. Ela perguntava se tinha alguma coisa para resolver, ela auxiliava. Se tem alguma coisa que você gostaria de fazer, alguma coisa que você gostaria de resolver, dizer alguma coisa para alguém. Ela descobriu que muitas vezes o paciente não morria enquanto não viesse aquela pessoa para lhe pedir perdão. Não morria. Então foi ela que começou esse trabalho sobre a morte e o morrer. Então um trabalho muito bonito de uma médica, né? Eu não sei nem qual que é a religião dela, mas ela fez um trabalho muito bonito. E eu também não trouxe o livro aqui, mas tem um neuropsiquiatra austríaco também, muito famoso. Eu li o livro dele, Em Busca de Sentido. Então ele diz que todo mundo tem que ter um sentido para a vida, um significado. Se você não tiver um significado, você morre. Esse significado pode ser cuidar de uma mãe, cuidar de uma irmã, cuidar de um filho, fazer trabalho voluntário na igreja, na casa espírita. Mas precisa ter um significado, a vida precisa ter um sentido. Ele foi muito inteligente, né? Ele já faleceu, ele fundou a logoterapia, que é a terapia do trabalho, do significado, de ter alguma coisa para você fazer na vida. Pode ser até um cachorrinho, tem muita gente que só tem um cachorrinho, mas aquele cachorrinho é como um filho. É o significado. Tanto que quando às vezes a pessoa perde aquele animalzinho, ela quase surta, entra em depressão profunda. Tem gente que entra em depressão profunda quando morre o pet, o gatinho, o cachorrinho. Esse estudioso, esse médico, ele estava com um trabalho pronto para publicação. E ele estava falando justamente do sentido da vida. E vieram os alemães, porque ele era judeu, e ele foi levado para um campo de concentração. Mas cada um foi para um campo. A mulher foi para um campo, o irmão dele, o tio, foi cada um para um campo de concentração. Ele foi para Auschwitz. Auschwitz, coisa mais difícil de ficar vivo naquele lugar. Eu não sei como que ele sobreviveu. Poucos sobreviveram. Mas ele foi muito auxiliado. O plano espiritual ajudou muito porque ele tinha esse trabalho para fazer. Ele precisava disso, porque ele tinha esse trabalho para publicar, que esse trabalho ajudou muita gente. Muita gente que estava pensando em suicídio. O exemplo dele, depois que ele saiu vivo de Auschwitz, ele publicou o livro e começou a viajar pelo mundo. E ele estava um dia na neve, fazendo um trabalho, porque eles faziam trabalhos forçados. E ele estava ali, lembrando da esposa, sofrendo muito, com um sapato furado, sem meia. Um sapato abrindo na frente, sem meia, trabalhando na neve. Ele estava pensando em cair, se deixar morrer, desistir. E daí ele viu a esposa dele, perfeitinho, dizendo, continue, você precisa, você vai conseguir, eu estou aqui, vou te ajudar. E continue. E ele sobreviveu. E depois ele foi saber que quando ele viu a mulher dele, naquele momento, ela já tinha falecido bastante tempo. Ela estava dando energia e força para ele continuar o trabalho dele. Vocês vejam, um trabalho de amor. Quantos que perdoaram? Perdoaram. Quantas mulheres judias que ficaram no campo de concentração, que passaram por coisas horríveis, até estupro dos alemães, fome, tudo que se pode imaginar. Elas poderiam simplesmente ficar amargurando o resto da vida, destilando ódio. Muitas delas, o que fizeram? Perdoaram e foram dar palestras no mundo inteiro sobre perdão. Perdão. Amor, perdão, amor, gratidão. Amor que nos salva, amor que nos cura. Então, nós podemos escolher. Nós podemos amar ou odiar. O que acontece quando a gente odeia? Quando a gente não perdoa, a gente se liga, seria como o Espiritismo fala em manta, mas é como que grudasse, como um imã, assim. Como é que a pessoa quer se ver livre daquele ser odiado se ela está odiando? Porque o ódio atrai e o amor liberta. Quando você ama a pessoa, você liberta. A gente não vê casais, por exemplo, que o marido se apaixona por outra pessoa e a mulher lhe liberta? Vai, deixa aí. Agora, se a mulher sentir ódio, resolver matar o marido, porque não é meu e não vai ser de ninguém, ela vai ficar grudada nele.
porque daí ela fica imantada pelo ódio. Então, a nossa libertação é o amor. Não existe. O amor é a causa, é o meio e é o final. Porque nós seremos felizes quando amarmos completamente. Os planetas felizes, o que é um planeta feliz, gente? É a soma da felicidade de cada um. Como é que a gente quer que a paz e a felicidade existam na Terra, se cada lar é uma guerra? E é um ódio, que se vê na internet, na televisão, muito ódio. Várias casas com muito ódio. Soma muitas casas com muito ódio, como é que vai dar amor? Como é que vai dar paz? Vai ter guerra. Então, os planetas felizes, iluminados, é a soma da paz, do amor e da luz de cada um. São a luz, é a luz dos espíritos que ilumina o planeta. Se nós não temos luz, não temos paz, não temos amor, não temos gratidão, não temos perdão, não tem isso na Terra. Então, a Terra vai ser regenerada quando nós nos regenerarmos, quando nós nos modificarmos, quando nós merecermos esse planeta feliz. Nós temos que começar por nós. A gente ficar esperando que o Joãozinho, a Mariazinha, o dia que o meu marido, que o meu filho, que o meu vizinho fizer, que minha vizinha for boa para mim, daí eu vou retribuir. Não. O amor, gratidão é exercício de amor. A gratidão é exercício de amor. Joana fala nesse livro, que eu super recomendo, não vai ter tempo mais a gente falar, Psicologia da Gratidão, maravilhoso. E nesse livro, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana Edivaldo, que ela fala que o início do amor, como é que a gente constrói amor? Como é que a gente conquista esse amor, então? O amor, a gente começa conquistando, nós começamos conquistando pela família. Então, nos tempos primitivos, já muito anteriores à nossa era, já começou a se desenvolver o amor. Pelo clã, pelo grupo familiar. Então, eu protejo a minha mulher, eu protejo o meu filho, eu protejo o meu irmão, meu cunhado, aqui eu protejo, porque eu amo a minha família e eu destruo, mato qualquer que venha aqui fazer mal para o meu clã, para a minha família. O amor começou assim, com o clã. Depois foi se apaziguando, percebendo que o outro também tem os direitos e foi se desenvolvendo esse amor. Hoje nós respeitamos, mas ainda tem espíritos que não, que vivem só para a sua família, só para os seus entes amados e odeia todos os demais. Qual que é o objetivo nosso? Amar todos que estão na Terra. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Amar a todos, mas não só os que estão na Terra. Porque vocês sabiam que os ETs, entre aspas, eles também são nossos irmãos? Os ETs? São os outros planetas habitados, que Jesus falou, há muitos morados na casa do meu Pai. Os ETs são nossos irmãos, então nós temos que aprender a amar todos os que estão na Terra e os que estão fora da Terra. Amar toda a família universal. Esse é o nosso futuro. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê força para fazer o que precisa ser feito, nos dê coragem, né, e energia para seguirmos adiante nossa caminhada, sabendo que na Terra tem tanto problema, tantas dificuldades, mas que a gente pode, sim, acender uma luzinha, nem que seja um palitinho de fósforo lá, que vai iluminar o nosso futuro aqui na Terra, quando a gente voltar para o plano espiritual. Muito obrigada.